Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no Celebrando a Restauração. Hoje nós estaremos dando início, né, ao mais um passo aí do Celebrando a Restauração, dentro dos 12 passos. Nós ainda estamos no passo 1 e hoje o tema é o ciclo da dependência. Bem, eu quero começar orando, tá? E quero também chamar a sua atenção para você baixar, né, a folha de reflexão que está no Linktree, e esse link está na descrição dessa live, tá bom? Deixa aí o seu comentário, dá o seu boa noite para quem já está aí presente e compartilhe, né, esta live com aquelas pessoas que você acredita que vai ser bom para elas. Mas vamos orar antes de nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero de fato entregar nas tuas mãos esse estudo, essa reflexão da tua palavra e pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dando a capacidade de nos autoexaminarmos, a capacidade de olharmos para dentro de nós, a capacidade de, ao lermos a tua palavra, entender o Senhor falando conosco, nos alertando e nos ajuda, Senhor Deus, com a lição desta noite, com o aprendizado que teremos e também, Senhor, depois nos grupos de apoio, abençoe cada um nos momentos de partilha e de reflexão em grupo, Pai. Então, entregamos tudo isso nas tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, a tua direção, a tua sabedoria e a tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero dizer assim, que preparar os estudos cada semana não é brincadeira, né? É sempre um desafio. E o desafio de hoje é falar sobre o ciclo da dependência. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta, né? Você já se perguntou por que eu faço o que eu faço? Você alguma vez já parou para pensar ou fez essa pergunta para você mesmo? Então, nós muitas vezes colhemos os mesmos resultados e fazemos as mesmas coisas, repetimos o mesmo padrão de comportamento e parece que a gente não consegue sair desse ciclo, né, que eu chamo de ciclo de dependência emocional, dependência espiritual, que na verdade é um ciclo de insanidade, né? Fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Bem, nós, nas 2 semanas que nós já estudamos, né, nós aprendemos que nós somos impotentes diante de quase tudo que nós tentamos controlar, né? Aprendemos que a gente não tem controle de nada, aprendemos que precisamos admitir a nossa impotência, e isso é essencial para nos libertar daqueles ladrões da serenidade que já foi ministrado, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho como funciona este ciclo de dependência emocional. Então, eu quero colocar aqui na tela o ciclo de dependência, deixa eu colocar aqui para vocês isso, né? O que é esse ciclo de dependência? Nós temos aí os gatilhos emocionais, que é aquela dor, que é a raiz, né, dos nossos comportamentos. Temos a nossa autodefesa, que são os nossos comportamentos defensivos. Aí vem, né, aquela compensação, entre aspas, que eu digo que é aquele alívio temporário, mas entramos aí depois no campo das consequências, não tem jeito, tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Até chegarmos naqueles resultados onde a nossa visão de Deus e a nossa visão do nosso próprio pecado, ela se torna tão confusa, tão embaçada, né? Que nós já não conseguimos mais discernir o que é a nossa parte, o que é a parte do outro e jogamos tudo para Deus, né? Então, resumindo, este é o ciclo da dependência, né? Que eu chamo o ciclo da insanidade mesmo, tá? E agora nós estamos aqui com esse quadrinho que, na verdade, é o detalhamento daquele ciclo, né? Desse ciclo que eu acabei de mostrar, tá? Então, aqui tem os textos bíblicos, uma breve reflexão, tá? E nós vamos estar comentando cada uma dessas colunas. Então, vamos aí
iniciar com a coluna do ciclo da dependência, que é a primeira coluna, que é a dor, é a raiz, né? E aqui o versículo que nós encontramos está, deixa eu colocar aqui, está em Jeremias, deixa eu mostrar, Jeremias 17, 9 a 10. O que ele diz ali, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Está aí. Não tem nem muito o que explicar, né? Então, a Bíblia já afirma que o nosso coração ele é enganado com muita facilidade. E tem uma outra versão que diz que ele é tremendamente corrupto, né? Porque ele se corrompe pelos desejos do nosso coração. E o resultado está aí, né? Cada um de nós recebemos a recompensa das nossas próprias ações. E este é o ponto, né? Porque nós vamos tomando aí iniciativas, tendo comportamentos que são autodestrutíveis para nós e para as pessoas ao nosso redor, e a gente não dá conta disso, né? Só quando chega lá nos resultados que a gente começa a, de repente, buscar até algum tipo de ajuda. Mas a raiz que nós falamos é a memória emocional que está gravado dentro de nós, lá no nosso coração. E são também os conceitos e os valores que nós temos já formado dentro de nós, né? A partir das experiências que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. E aí, a forma como eu me vejo, eu vou também ver as outras pessoas. A forma como eu me avalio, eu vou avaliar as outras pessoas. Por isso que tem muita gente que é muito, digamos assim, tem um problema, uma luta grande com essa questão do julgamento, né? Tem uma luta grande com o controle, uma luta muito grande, né? Com a codependência, enfim, a lista é muito grande, né? Mas, assim, aquilo que está dentro de mim é aquilo que eu vou refletir. E muitas vezes nós não percebemos isso, mas quem está ao nosso redor consegue perceber. Por isso que o texto diz que enganoso é o coração, porque a gente não consegue se enxergar, né? A gente enxerga o problema do outro, mas não o nosso. Mas os outros enxergam os nossos defeitos de caráter, né? As nossas lutas. Bom, então, dependendo das experiências que nós tivemos na vida, nós vamos desenvolvendo esses conceitos, né? E acabamos agindo e reagindo de forma positiva ou negativa, dependendo dos conceitos que estão dentro do nosso coração e dos valores que carregamos, né? Nós vamos, então, colhendo os resultados, sejam bons resultados ou péssimos resultados, né? Ou, às vezes, nem colhendo resultado nenhum daquilo que nós desejamos. Então, para sair desse ciclo de dependência, nós precisamos, sim, ler a palavra de Deus de forma intencional, pedir o discernimento de Deus e, principalmente, sermos humildes para reconhecer que, da forma como nós agimos ou reagimos, nós vamos continuar colhendo os mesmos resultados negativos, né? Então, nós precisamos sair dessa negação e parar de silenciar e justificar o nosso pecado. Eu quero ler aqui um parágrafo de um devocional que eu fiz o ano passado, em fevereiro de 2023, que, na verdade, eu tirei lá do Pão Diário. Não sei quantos conhecem, né? Esse livrinho, que são devocionais para todo o ano. E me chamou a atenção o texto, né? E ali no texto, o autor, ele falava sobre a consciência. Mas eu estou trocando a palavra consciência pelo desejo do coração. Aí eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês que estão ouvindo. Então, diz assim, ó, entender o que Deus fala em nosso coração requer atenção e discernimento. O desejo do coração compara o que ocorre em nosso íntimo com os padrões que aprendemos no ambiente em que vivemos e tira suas conclusões.
Quando estas não nos agradam, somos tentados a silenciá-la com todo tipo de justificativa. O perigo disso é que, quanto mais ignoramos o desejo do nosso coração, menos sensível ele fica. O desejo do coração atua não só no que pensamos, mas também em nossas palavras, ações e motivações. Ele verifica a frase que nos vem à boca, analisando a verdade, o amor e o tato delas. Avalia atitudes e pesa motivos, o que nos leva a agir, a falar e agir assim o assado. Então, mesmo uma ação boa pode vir, sim, de uma motivação ruim. Faz sentido isso para você? Então, aquilo que está no meu coração é aquilo que vai dominar as minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos, inclusive as minhas reações, né? Muito bem, indo para a coluna lá do ciclo da dependência, nós vamos para a segunda coluna, que é o gatilho. O que é o gatilho? É um comportamento que enganosamente nos protege, entre aspas, né, de um suposto resultado que imaginamos conforme o desejo do nosso coração. Ou seja, é a nossa autodefesa emocional e moral. E olha o que a Bíblia nos relata em Provérbios, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Em Provérbios 16 e 25, ele diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E em Jó, ele diz o seguinte: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Vamos analisar esse texto, né, esse versículo que está lá em Jó 5:2? Vamos lá. O gatilho que ele mostra aqui, o que é? O ressentimento. Qual é a consequência, né, da atitude, da autodefesa da pessoa? Mata, ele diz que mata o insensato. Então, o ressentimento mata o insensato. E qual é a raiz que condicionou, que impulsionou esse gatilho? É a raiz de amargura, que a Bíblia fala tanto, né? E aí, ele também fala sobre a inveja, né? E a inveja destrói o tolo. Então, o gatilho é a inveja, a consequência é a destruição, e qual é a raiz? É a baixa autoestima. Então, pessoas que sentem muita inveja dos outros, do que o outro tem, da forma como o outro é, são pessoas que carregam dentro de si uma baixa autoestima. E aí a Bíblia, ela nos diz o seguinte, né, a respeito disso tudo. Lá em Provérbios 10:8 diz que os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Então, veja só, nós não precisamos agir com insensatez. Né? O que é insensatez? É fazer, né, ter as mesmas atitudes, as mesmas reações, né, e sempre recebendo como troca resultados negativos. Só que a gente faz e faz, né, as mesmas reações, tem as mesmas reações e comportamentos, esperando um resultado contrário, um resultado positivo, quando ele nunca chega. E aí, o que Provérbios diz? Que o sábio do coração aceita os mandamentos. Tem hora que a gente precisa parar tudo, né? E buscar ajuda. E ver e ser honesto conosco mesmo, dizendo: o que eu estou fazendo não está dando certo. Está me prejudicando ainda mais. Só que quem vive dentro dessa bolha emocional, ela não consegue enxergar e muitas vezes ela não aceita conselhos, né? E este é o grande problema da pessoa que luta, né, com as suas áreas emocionais, com seus vícios, seus comportamentos destrutivos. Bem, vamos caminhando lá para a terceira coluna, que é o quê? O alívio temporário, né? Alívio temporário é como nos sentimos.
no momento da ação ou reação, através das atitudes que nós vamos tendo. E ali nós estamos esperando algum tipo de recompensa, né? Então, todos nós tomamos alguma atitude ou temos alguma reação, seja ela boa ou ruim, diante das circunstâncias que nos levam a tomar alguma atitude, né? Esperando alguma recompensa. Inclusive, o silêncio, né? Quando ah, a pessoa decide ficar em silêncio, não reagir, ou não dar uma resposta, ela está tendo uma reação. E ela está esperando algum resultado, né? Sempre esperamos um resultado positivo, mas nem sempre ele é positivo. Muitas vezes ele é negativo e destrutivo, né? Então, quando Jeremias fala que enganoso é o coração, é porque nos deixamos enganar com esses falsos ganhos, com essas recompensas temporárias que a gente espera. Então, seja na área do prazer da carne, que é a área do sexo, da comida, da bebida, dos vícios, né? Ou na área da cobiça, as compulsões por compras, dívidas, acúmulos de coisas, né? E daí tem uma lista enorme, ou na área da soberba, que a Bíblia fala, do orgulho, né? Que é fingir ser o que não é, até mesmo dentro do campo religioso, dentro da igreja. E olha só este exemplo que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 26, ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor. Então, o que, que acontece, né, com essa pessoa que se coloca como um religioso perfeito, uma pessoa, sabe aquele que a gente fala, nossa, fulano é santo, né? Na verdade, essa pessoa ela necessita de um reconhecimento, de um elogio. Esse é o falso ganho dela, né? Isso diz respeito à sua necessidade de ter uma boa reputação diante das pessoas, o que significa que ela tem provavelmente, não posso afirmar, mas provavelmente uma luta interna de baixa autoestima. Então, ela quer que as pessoas a vejam de forma diferente, e aí ela faz de tudo para ser, aparentemente, uma pessoa perfeita. E é interessante que esse religioso, entre aspas, perfeito, né, tem bastante dentro das igrejas, né? Mas o que, que a Bíblia nos ensina também, lá em Provérbios 3:7? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu acho muito interessante que todos esses textos bíblicos, né, que trabalha com o nosso caráter, sempre nos puxa para o campo da nossa humildade, da nossa humilhação diante de Deus, né? Só que os padrões deste mundo são contrários, e nós somos muito influenciados por ele, né? Então, são padrões negativos e repetitivos de comportamentos. E esses padrões revelam a insensatez do nosso coração. Por isso, nós devemos sim examinar o nosso coração sempre, né, diante da palavra de Deus. E pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento, né, para que possamos mudar a nossa maneira de agir e de pensar. Bem, vamos já agora para a quarta coluna, que são as consequências negativas. As consequências sempre vão vir, né? E nós só damos conta dela quando elas começam a atrapalhar a nossa vida, seja no campo relacional, financeiro, espiritual, emocional, físico e principalmente moral. E aqui eu digo, né, que a pessoa ela já está no seu estágio de desespero, né? E ela olha para a sua vida e vai fazendo tentativas cada vez mais destrutivas, em vez de parar tudo e buscar ajuda. Lembra-se lá do Provérbios que nós lemos há pouco, né? Provérbios 16:25, os caminhos de morte, né? Que aos nossos olhos parecem ser certos, mas não são. É isso aí. Então, é um grande engano viver no pecado, repetindo os mesmos padrões destrutivos e achar que não vai vir as consequências.
E o diabo, ele sempre vai preparar ciladas para nós, colocando pessoas de má influência, pessoas que dão conselhos, cada conselho que é de arrepiar, né? Pois é, mas tem gente que dá ouvido para esses conselhos. E sugerindo caminhos que levam cada vez mais à destruição. Então, aqui é o momento de parar tudo, né? É o momento de se humilhar, reconhecendo o seu pecado e parar de justificar os seus erros, né? E parar de culpar as pessoas. Nós sempre culpamos os outros e culpamos a Deus, né? Mas dificilmente paramos para olhar para dentro de nós e falar assim, não, o que eu estou sofrendo é nada mais do que os resultados daquilo que eu plantei, é a colheita, né? E olha só, Davi, ele chegou num momento da sua vida, num estágio, né, que eu digo assim, o fundo do poço, que é onde muitas vezes nós chegamos, né, até buscar ajuda. E Davi, então, ele diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim, cansado, esgotado? Pois é, eu já me senti assim, né? E o rei Davi também. E olha, e ele ainda diz, né, no Salmo 32, verso 5, e aqui é a chave para todos nós, né? Fazer como o rei Davi fez. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, gente, não tem outro caminho a não ser confessar os nossos pecados, parar de negá-los, sai dessa negação, pare de justificar, admita os seus erros e admita a sua impotência de mudar aquilo que você não está conseguindo mudar. É isso, esse é o passo 1, é sair da negação, né? E olha, as consequências do pecado carregam consigo os piores resultados. E aí nós entramos naquela última coluninha, né, do ciclo da insanidade, que então, do ciclo da dependência emocional, após passar por esse estágio das consequências, não há o que remediar, a não ser se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir a sua misericórdia e buscar ajuda. Não há outra alternativa. Os resultados são o último estágio desse ciclo de dependência pecaminosa, espiritual e emocional. E se não for tratado antes, este ciclo de insanidade continuará tirando a tua paz e sabe-se lá a que ponto vai chegar. Então, faça como o rei Davi. Ele disse: então reconheci diante de ti, quem? Diante de Deus, o meu pecado e não encobri as minhas culpas. O que ele está querendo dizer? Eu não vou mais justificar. Eu vou admitir que as consequências que eu estou tendo são resultados do meu próprio pecado. E aí ele fala, né? Então eu decidi e eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E depois o resultado é que ele diz: e tu perdoaste a culpa do meu pecado, lá em Salmo 32, 5. Então, qual é o pecado que você reluta em admitir e precisa se arrepender e confessar? Então, concluindo, insanidade é repetir o mesmo padrão de comportamento autodestrutivo, esperando resultados diferentes. E olha, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui dentro das bem-aventuranças, né? Com o passo 1 é bem-aventurado o pobre de espírito. Então, o humilde, ele reconhece a sua natureza pecaminosa e se humilha diante de Deus. Então, entenda que enquanto você, né, ou melhor, enquanto a pessoa resistir ao pecado, este pecado vai consumi-la e os resultados serão sempre negativos.
E olha, gente, o pecado nos esmaga, não é Deus quem nos esmaga, né? Então, muitas vezes brigamos com Deus por conta do nosso pecado, mas nós é que plantamos isso, e nós é que precisamos nos arrepender. E Deus vai estar ali sempre disposto, né, a nos perdoar e consertar a nossa vida. Então, nós poderemos falar como o próprio rei Davi falou. Eu quero pôr aqui na tela, né? E ele diz então o seguinte: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me, né? Aqui, eu acho que é a declaração mais honesta de confissão e de arrependimento diante de Deus. Então, fale como Davi, reconheça o seu pecado. E o pecado que nós cometemos, ele atinge primeiro a Deus e depois a nós e as pessoas ao nosso redor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa é a promessa da palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Confiar e quem vai agir, ele vai agir. Então, confie no processo dos 12 passos, que nós estamos ainda no comecinho, né? E, acima de tudo, confie em Deus. E, olha, muitas pessoas que passaram pelo Celebrando entenderam este princípio, baixaram a guarda, admitiram seus pecados, admitiram a sua impotência, confessaram ao Senhor, buscaram ajuda e aí começaram a sair deste ciclo de dependência emocional, de insanidade, viu? E, bem, na próxima semana, a partir da próxima semana, nós vamos entrar no passo 2, que é o passo da esperança, né? E neste passo, nós vamos ver aí como Deus muda a rota da nossa vida e depois nós vamos conhecer um outro ciclo que se chama o ciclo da transformação, e é maravilhoso. Bem, concluindo, eu quero deixar aqui 2 perguntas, né, para você levar, você que vai participar do grupo de apoio. Então, pense nessas 2 perguntas, pense com honestidade e compartilhe no seu grupo, né? O que foi que Deus falou com você e o que você fará a respeito? E em qual fase do ciclo, né, deste ciclo da dependência emocional, você consegue perceber que está se encontrando? Se ainda está lá no primeiro estágio, o segundo, o terceiro, você já está, né, naquela corda que está para arrebentar, como é que é isso, né? Então, em qual fase do ciclo você se encontra? E compartilhe ali no seu grupo. As partilhas, elas nos abençoam muito, nós aprendemos muito uns com os outros, tá? E você baixando a folhinha de reflexão, que está no Linktree, está o link aí na descrição da live, você vai ter outras perguntas, são 5 perguntas, tem outros textos bíblicos para você refletir, para você escrever, né? Meditar mesmo com honestidade, e aí compartilha no seu grupo na próxima semana também. Isso aqui eu vou dizer que é a lição de casa, tá? O que está ali na folha de reflexão. Então, eu peço assim né, que você seja intencional na sua restauração, na leitura da palavra, na sua meditação, na sua reflexão de cada estudo que é ministrado, né, durante as quartas-feiras, na sua participação no grupo de apoio, seja intencional, né? E deixa que aquilo que você não pode fazer, é Deus quem vai fazer, tá bom? Então, queridos e queridas, Deus te abençoe, e para quem for para um grupo de apoio, que o Senhor se revele ali no seu coração, através das partilhas, tá? E da reflexão em grupo. Obrigada por você estar aqui. Compartilhe aí esse link, né? Com quem você achar que precisa também, mas olhe para você primeiro, tá? E Deus te abençoe e um bom grupo. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.